da ação de Deus em nossa vida. Começamos a questionar e a pôr em dúvida as poderosas ações de Deus nas nossas vidas. E muitas vezes, irmãos, nós vivemos toda uma vida cristã sem uma experiência real da ação de Deus em nossas vidas. E eu gostaria de perguntar, para que você começasse a pensar sobre isso, por que é que você crê em Deus? Por que é que nós devemos crer em Deus? Afinal de contas, eu posso realmente crer em Deus? Eu posso crer que Deus existe? Eu posso crer que Deus se relaciona comigo? Você pode crer que Deus se relaciona com você? A sua fé, ela é baseada somente na sua experiência pessoal com Deus, ou há algo mais que nós podemos buscar para solidificar a nossa fé em Deus? Você já se perguntou se há algo mais que possa sustentar a sua fé? Há algum tipo de conhecimento específico que esteja totalmente alinhado com a Bíblia, com a palavra de Deus, em que você possa buscar sustento para a sua fé? Irmãos, com certeza há, sem sombra de dúvida há. E lá em 1 Tessalonicenses, e sabe o que eu acho interessante, irmãos? Que a própria Bíblia, e consequentemente Deus, nos incentiva a buscar conhecimento. Nos incentiva a desvendar determinadas coisas que vêm jogar luz para o nosso relacionamento com Deus. Não é à toa que 1 Tessalonicenses 5:21 diz o quê? Examinai tudo, estudai tudo e retende aquilo que é bom, aquilo que vai trazer uma contribuição, de fato, para a sua vida e para o seu relacionamento com Deus. A nossa experiência pessoal com Deus, irmãos, ela é insubstituível. Insubstituível. O toque de Deus em nossas vidas é insubstituível. Nenhum conhecimento secular, nenhum conhecimento humano pode superar isto. Mas há muita coisa maravilhosa que nós podemos utilizar, estudando a palavra de Deus, para que todos nós possamos melhorar esta nossa relação com Deus. A palavra de Deus, em Romanos 1:20, diz o quê? Que ninguém tem desculpa para dizer que não conhece a Deus, porque Deus se revelou de uma maneira tão clara por meio da criação, que ninguém pode dizer, eu não conheço a Deus, nunca ouvi falar de Deus, nem sei quem Deus é. Todos sabem quem Deus é, porque Deus se revela por meio da criação. Há algum tempo atrás eu estava lendo um artigo de uma doutora em astrofísica norte-americana. Irmãos, o doutorado não é pouca coisa. Há uns anos atrás eu peguei um edital de mestrado, né, incentivado pela minha filha. Pai, você tinha que fazer um mestrado, alguma coisa e tal. Eu falei, então vou pegar um edital de mestrado para ver. Irmãos, eu desisti na leitura do edital. Eu falei, não dá, não aguento mais estudar. E eu fico pensando, uma doutora em astrofísica, na quantidade de informações, de estudo, de tempo que essa pessoa dedicou para concluir o seu doutorado, e ela estudando o universo, ela se converteu, irmãos. Uma coisa maravilhosa o testemunho dela. E ela diz o seguinte, que ela se converteu porque ela dizia que o universo clama pela existência de Deus, clama pela existência de um Criador. Nós podemos dizer que o universo escancara a existência de Deus. Há muitos ateus, céticos, naturalistas, evolucionistas, darwinistas, que eles afirmam, ninguém prova a existência de Deus. Mas, meus irmãos, para nós, os que cremos, a existência do Deus está mais do que provada. Porque nós sabemos que Deus vive, reina, está conosco, sendo a razão da nossa vida e a certeza da nossa salvação. A maior prova que temos da existência de Deus está aqui, irmãos. Totalmente palpável, tocável, experimentável, provável. Por isso, nós devemos fazer como o apóstolo Paulo, quando afirmou lá em Romanos 1,16, eu não tenho vergonha do Evangelho,
Porque o evangelho é o poder de Deus. Evangelho não é poder de homem. Evangelho é o poder de Deus para quê? Para a salvação de todo aquele que crê. Eu não me envergonho do evangelho. Por isso, irmãos, devemos dedicar mais tempo ao estudo da palavra de Deus. E quando eu digo estudo, irmãos, é estudo mesmo. É leitura. Irmãos, muitas vezes nós levamos uma vida cristã onde a Bíblia não passa de um objeto jogado num canto da sala, numa prateleira, numa estante. Irmãos, quando nós dedicamos tempo ao estudo da palavra de Deus, coisas maravilhosas surgem, coisas belíssimas nós extraímos da palavra de Deus, porque a palavra de Deus é o poder de Deus. Então, irmãos, veja assim, muito rapidamente, eu acho muito interessante porque nós sabemos que a Terra é redonda, mas para o homem concluir isso levou muito tempo. Olha, levou tempo de estudo, observação. Mas se qualquer um desses estudiosos que chegaram a essa conclusão tivessem abrido lá no livro de Isaías 40, 22, não precisava ter estudado nada, bastava ler a Bíblia, porque em Isaías 40, 22 está registrado que a Terra é redonda. Já estava escrito lá. 650 anos antes de Cristo, mais ou menos, isso foi registrado. Ora, como Isaías podia saber que a Terra era redonda 650 anos antes de Cristo? Muito tempo se estudou, muito tempo se discutiu para se chegar a essa conclusão, quando a Bíblia já o dizia. Nós temos, por exemplo, a gravidade, né? Uma grande discussão que levou muitos anos. Como que a Terra se sustenta, né? Até aquela estátua do Atlas, né? Carregando a Terra nas costas, só que ninguém explicou onde é que ele estava apoiando os pés. Houve muita discussão. Aí, há 4 séculos atrás, essa questão toda foi realmente desvendada. Só que a Bíblia, em Jó 26, 7, já dizia que a Terra pende sobre o nada, sobre o vazio. E Jó, irmãos, pode ter sido, há 2 datações possíveis para o livro de Jó, ali em torno do ano 550 de Cristo, e há alguns teólogos que datam o livro de Jó na época patriarcal, 1800 antes de Cristo, seja numa data ou seja noutra. Como que o autor poderia afirmar que a terra pende sobre o nada? Somente, irmãos, por revelação divina. Há muitas outras coisas, muitos argumentos maravilhosos, onde podemos defender, irmãos, a veracidade e a divindade da palavra de Deus. E muitas vezes, irmãos, estamos perdendo tempo com tantas coisas, perdendo tempo com novela, perdendo tempo com celular, perdendo tempo com TikTok, sei lá o que é, essa coisa toda aí, quando poderíamos separar algum tempo mais para estudar e para descobrir as maravilhas que existem nas Sagradas Escrituras, na palavra do Senhor. Há muitos argumentos de caráter totalmente científico que nos mostram que Deus é uma realidade. Mas atualmente, irmãos, os inimigos da cruz, os inimigos da palavra de Deus, traçam um caminho para desacreditar a Bíblia, para desacreditar Deus, para demolir a nossa fé. Então, nós precisamos, mais do que nunca, em tempos que as universidades, especialmente as federais, cursinhos e escolas, zombam de Deus, zombam da palavra de Deus, mais do que nunca, Deus nos convida a amar esta palavra, a conhecer esta palavra e a viver por esta palavra, porque esta palavra é o poder de Deus para a salvação, para a transformação de todo aquele que crer. Daí a importância, como diz 1 Pedro 3,15, de nós estarmos preparados para respondermos a qualquer um que nos indague a razão da nossa fé, a razão da nossa esperança. Queridos, Gênesis 1:1, no princípio criou Deus os céus e a terra. Irmãos, isso não está aqui por acaso. Esta afirmação não está aqui por acaso. Sabe por quê, irmãos? Porque esta afirmação, ela diz de onde você veio. E saber de onde viemos é fundamental para saber para onde iremos. Porque se eu não sei de onde eu vim, como que eu vou saber para onde eu vou? A visão que o mundo tem, que os cientistas ateus têm, é que nós viemos do nada.
Nós viemos do nada. Não, todo mundo surgiu, de repente, do nada. E se nós formos seguir este tipo de raciocínio, nós vamos chegar à conclusão que a vida não tem nenhum valor. Se eu vim do nada, para o nada eu vou. Então, qual o valor que tem a vida? Nenhum, zero. Mas se sabemos, se reafirmamos para nós mesmos que somos frutos da criação de um Deus que nos ama, nós sabemos que retornaremos para Deus e que Ele mesmo nos conduzirá à sua presença. E aí, irmãos, nós podemos entender que há dignidade na vida. Porque eu sou filho de Deus, você é filho de Deus, nós os que cremos somos filhos do Deus Altíssimos. E a eternidade, irmãos, nos espera. Nós os que cremos somos co-herdeiros com Cristo. Por isto, este versículo, irmãos, é maravilhoso e é profundo. E também no contexto, com Gênesis 1:1-3, no princípio criou Deus os céus e a terra terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E disse Deus, haja luz, e houve luz. Isso é algo maravilhoso, irmãos. Até a narrativa é divina, porque ela sai de uma calmaria e explode em luz, e explode em criação, e explode na presença da luz de Deus. E da mesma maneira que houve criação da luz naquele instante, que a luz surgiu trazendo vida, também na recriação, no nosso encontro com Deus, a luz de Jesus, ela passa a explodir em nossas vidas, porque é como o Senhor Jesus diz, eu sou a luz do mundo, quem me conhece não andará em trevas. Então, no princípio criou Deus os céus e a terra, haja luz, das trevas veio a luz, das trevas da vida humana mergulhada no pecado, pode também vir a luz de Cristo, que mais do que prova, irmãos, nos dá a certeza da existência do Senhor. Isso não é muito legal, não é, Deltinho? Eu quero convidá-lo para que você, neste momento, fale para nós algo a respeito disso, porque aqui já começam, irmãos, os questionamentos. Os críticos da Bíblia dizem o seguinte, poxa, mas Deus disse que haja luz, mas só criou o sol no quarto dia, como é que pode haver luz? Se Deus disse que haja luz e só criou o sol no quarto dia, né? São os questionamentos que são feitos, mas as pessoas esquecem que a luz do sol é um tipo de luz, é uma luz visível, há muitos outros tipos de luz. E Deus trouxe a luz do poder da sua criação naquele momento. E neste momento, eu quero convidá-lo para que fale para nós um pouco sobre essa questão, sobre esta maravilha que é a criação do haja luz. Edelginho, por favor. Pode. Não, eu vim sem terno para que os irmãos soubessem que quem está pregando é ele e não eu. Não é isso? Você está pregando. Isso foi de propósito. Sem terno e de tênis. Né? Porque os irmãos disseram que eu estava muito moderninho andando de tênis no ano passado. Eu também disse isso. Eu soube. Eu soube. Queridos irmãos, quando a Bíblia nos diz haja luz e houve luz, deixa eu só colocar uma coisa para os irmãos que não é exatamente o haja a luz. Mas quando os cientistas... Primeiro, antes disso, eu quero ler com os irmãos um trecho, para mim, maravilhoso da palavra de Deus que está lá em Romanos, no capítulo 1, e o Carlos Marcos já citou um dos versículos desse trecho. Na verdade, ele já citou 3 dos versículos desse trecho, mas eu gostaria que os irmãos abrissem lá em Romanos capítulo 1, a partir do versículo 18. E Romanos capítulo 1, a partir do versículo 18, para mim, descreve o atual estado da ciência. Né? Tá bem? E vou dizer por quê. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Então eu gostaria que os irmãos guardassem o final desse versículo que diz assim, toda a impiedade e injustiça dos homens, injustiça mesmo, toda a impiedade e maldade dos homens que detêm a verdade. Você detém, você segura, você guarda, você esconde aquilo que você tem. Você não deixa que o outro veja. Tá claro? Tudo bem? Os homens que detêm a verdade aqui, meus irmãos, a ciência hoje, inquestionavelmente, a boa ciência, na verdade a boa ciência não, a ciência, porque se não é boa, não é ciência, né? Tá certo?
Mas a ciência hoje, sem qualquer dúvida, isso eu digo a ciência e os cientistas, sem qualquer dúvida, sabem que a existência de um Criador é indispensável. Só que pela injustiça dos seus corações, eles detêm, eles guardam, eles escondem de nós a verdade. Portanto, o que de Deus se pode conhecer, a eles se manifestou, porque Deus os permitiu conhecer. Porque as suas coisas invisíveis, tanto desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem claramente e se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem indesculpáveis. Então, antes de falar qualquer coisa, eu quero ler a palavra de Deus para dizer: é indesculpável que qualquer cientista diga a você que Deus não existe e que nós não fomos criados, porque os melhores cientistas corroboram com o que um grande cientista disse: não é adequado para a ciência, no atual estado da arte, não considerar a existência de uma mente superior e criadora. Com relação à luz, o que eu vou dizer é rápido. Para que o mundo explodisse e expandisse de uma sementinha para o tamanho do universo, como nos ensina a teoria do Big Bang, tá certo? Isso deveria acontecer numa fração milionésima de segundo, ou seja, o segundo dividido por 1000 era esse tempo que levaria para o universo sair do tamanho de uma sementinha até o tamanho do universo. Isso teria que acontecer numa velocidade que depois a gente pode escrever esse número para vocês, 1 sextilhão de vezes mais rápido que a velocidade da luz. E a luz, nada pode ultrapassar a velocidade da luz, porque acima da velocidade da luz a matéria não existe. Isso não sou eu que estou dizendo, é a ciência que diz. Então a ciência diz que acima da velocidade da luz nada existe. Ela mesma diz para você que não sabe isso, que o universo expandiu numa fração milionésima de segundo e deixou de ser uma sementinha e se tornou o universo. É coerente? Eu tinha uma colega na faculdade que ouvia o professor ensinando as coisas. Do primeiro tempo da aula, ele ensinava um negócio, no segundo tempo da aula, ele ensinava outro. No primeiro tempo da aula, ele ensinava genética, no segundo tempo da aula, ele ensinava evolução. Até que lá na frente, quando a gente já tinha aprendido um pouco daquela química, daquela bioquímica, da genética, ela disse: professor, o que o senhor acabou de dizer na aula de genética, o senhor está contradizendo na aula de evolução. Isso não é possível. Então, vou dizer de novo. Do mesmo jeito que a ciência diz que o universo explodiu e expandiu numa fração milionésima de segundo, a ciência está dizendo que isso que ela diz não é possível, porque mais rápido do que a luz, nada pode existir. Tudo bem? E Deus disse: haja luz. E houve luz. Pronto. Agora, muito interessante é que Deus usou uma palavra comprida, né? Haja. Porque o tempo que nós levamos para dizer a palavra haja é muito mais do que uma fração milionésima de segundo. E Deus usou essa palavra tão comprida só para que os nossos cérebros pequenininhos pudessem entender que ele fez mais rápido, muitas vezes mais rápido, que 1 sextilhão de vezes a velocidade da luz. Porque ele é Deus. Rapaziada, vocês que vão entrar na universidade, quando vocês estiverem começando a aprender as coisas, cuidado, que os professores de vocês, assim como eu, que sou um professor universitário há 40 anos, legal? Há 35 anos eu sou um professor universitário, legal? Nós, com facilidade, enganamos a cabeça de vocês. E vocês saem contando as mentiras que a gente, com facilidade, coloca na cabeça de vocês. Até que muito tempo depois, vocês tenham aprendido um pouco mais de ciência e vocês vão ver que aquilo que a gente está ensinando para vocês é mentira. Tudo bem, moçada? Deus abençoe. Então, irmãos, nós temos esta questão e devemos trabalhá-la em nossos corações. Deus criou tudo. E a verdade é o seguinte: não há meio caminho. Ou nós cremos em Deus ou não cremos em Deus. Ou o ser humano crê em Deus ou não crê em Deus. Não dá para ficar em cima do muro. Nós precisamos definir essa questão. Você precisa definir essa questão. Eu nunca gosto de falar, irmãos, de forma impessoal. Né? Todo mundo, alguém. Porque quando a gente fala assim, ninguém precisa se preocupar. Não é comigo, deve estar falando para o meu vizinho aqui, mas eu estou falando para você.
Se você não crê em Deus, você precisa crer em Deus. Você precisa resolver a situação, porque o problema é seu e de Deus, de mais ninguém. Você não vai jogar isso para o colo de alguém depois. Então nós precisamos aprender com a palavra de Deus, precisamos aprender com aquilo que ela nos ensina, precisamos aprender que pelo poder da sua palavra, Deus nos trouxe à existência, nos encheu de dignidade. Dignidade essa que foi desfigurada pelo pecado, mas reconfigurada em Cristo Jesus, quando o aceitamos. Então, queridos, nós podemos crer tranquilamente, a despeito daqueles que atacam a palavra de Deus, daqueles que zombam de Deus, daqueles que zombam da nossa fé. Nós podemos crer em Deus, porque a sua palavra é a verdade. Crer em Deus significa, querido, se você crê em Deus, que um dia você verá aquilo que reis e imperadores nunca verão. Aquilo que homens poderosos nunca verão, você verá a Deus. Você um dia falará como Jó, os meus olhos verão a Deus. E isso é algo, irmãos, extraordinário. Porque o homem pode ter o poder que tiver, ele pode reunir a força que tiver, ele pode reunir a riqueza que tiver, mas se ele não tiver Deus, ele nunca verá a Deus, nunca experimentar a Deus. E nós, entre nós aqui, pessoas tão simples, tão humildes, sem nenhum conhecimento, já estão contemplando a glória de Deus. Isto é algo maravilhoso, reservado para aqueles que creem, para aqueles que vivem pela palavra de Deus, para aqueles que amam a palavra de Deus, para aqueles que recebem a Cristo como o Salvador. Nós podemos crer em Deus. Que digam os filósofos, biólogos, cientistas, os grandes conhecedores e dominadores do conhecimento científico, que digam o que quiserem, irmãos. Nós podemos crer em Deus. Eles afirmam, nós não podemos crer num Deus cuja existência não se pode provar. E Romanos 1, 21, 22, nos traz, irmãos, a resposta do porquê pensam assim. Edeltinho, eu queria que você lesse esse texto, Romanos 1, 21, 22. Aqui, irmãos, está a resposta clara do porquê que essas pessoas não creem em Deus, porque se acham muito, acham que têm toda a sabedoria, todo o conhecimento. Eles dizem, olha, nós não podemos crer em Deus, porque se nós crêssemos em Deus, a matemática, a física já teria provado a existência de Deus. Se nós pudéssemos crer em Deus, o teorema de Deus já teria provado a existência de Deus. Mas Deus não é um teorema, Deus é uma pessoa. E muito embora a própria matemática prove a existência de Deus, essas pessoas nunca abrem os corações. E nesse texto, Romanos 1, 21, 22, está a resposta do porquê elas agem assim. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos, se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Quem são estes? Aqueles que nós lemos no texto anterior, a quem Deus permitiu conhecerem as coisas que ele fez. Mas o salmista diz, os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia, sem linguagem, sem fala, ouvem-se as suas vozes. O salmista já dizia, basta olhar para o céu, que você vai ver que existe Deus. E os homens olham para o céu com os telescópios e para as células com os microscópios e sem chance, não há como. Tudo que existe é criado do jeito que é, e a ciência prova isso, não somos nós que estamos dizendo, a ciência prova isso. Todas as coisas são criadas de um jeito interdependente, e elas não podem ter existido a não ser sendo criadas ao mesmo tempo e existindo ao mesmo tempo, e por isso o salmista diz, um dia faz declaração a outro dia, as coisas são estáveis do jeito que são, desde que são. E aí,
Porquanto, tendo conhecido estes homens, conheceram Deus só pela ciência, já se conhece Deus. Portanto, quem não conhece Deus pela ciência é porque não conhece a ciência de verdade. Portanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes em seus discursos se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Vejam que coisa interessante, irmãos. Essas pessoas que detêm esse tipo de conhecimento, elas não querem reconhecer Deus, porque elas não querem dar glória a Deus, elas querem dar glória a si mesmas, exaltando-se a si mesmas, exaltando o seu conhecimento, e dizem, não, nós não podemos conhecer a Deus, Deus não é provável, a ciência não prova Deus, a ciência não testa Deus, então, definitivamente, Deus não existe. Irmãos, Deus é testável. Ou seja, Deus pode ser submetido a um teste. Deus é provável. Deus pode ser submetido à prova. E nós temos, irmãos, entre nós, a prova cabal de que Deus existe. E que Deus se importa conosco. Deus se importa com você. Deus se importa com a sua vida. Deus o ama e o quer. E eu quero, nesse instante, eu não, o Alexandre, ele vai provar para os irmãos que Deus existe. Alexandre, por favor, querido, vem aqui, eu convidei o Alexandre para ir participar conosco, irmãos, porque eu quero dizer aos irmãos, é um dos testemunhos de conversão mais impressionantes que eu já tive a oportunidade de ouvir na vida. Pela contundência do poder do Espírito Santo na vida de alguém. Como Deus trouxe, o Alexandre, como Deus o resgatou. E ele vai, nesta hora, compartilhar com os irmãos essa experiência dele, que demonstra, irmãos, que nenhuma força da natureza poderia fazer o que Deus fez na vida desse servo do Senhor. Bom dia a todos, tudo bem? Dia. Já como a gente começou falando da vestimenta, assim que eu cheguei aqui hoje, o irmão falou assim, nossa, Alexandre, tá arrumadinho, tá bonitinho hoje, né? Sempre venho de tênis, roupa de corrida. O Edeltinho já botou o dress code desse, mas com um pregador assim, que eu já sabia que tinha uma vestimenta diferenciada, eu não podia vir diferente. Essa gravata, quando não quiser mais, eu aceito doação, tá? Bom, vamos lá, pessoal. É interessante hoje o assunto da EBD, né? Falando sobre vícios, né? É muito interessante que vai ao encontro do que eu vou falar. Eu queria fazer aqui uma citação, uma breve passagem da Bíblia, que diz o seguinte: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode vir ao reino de Deus. Como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, entrar no ventre de sua mãe e nascer? Na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Porque nascido da carne é carne, e nascido do Espírito é Espírito. É necessário nascer de novo. E o vento, ele assopra onde quer, ouve sua voz, mas não sabe aonde vem e nem para onde vai. É exatamente isso que o Quito estava falando, né? Se a gente não sabe, crer em Deus, é fácil crer em Deus quando somos cristãos e vemos de uma base cristã. Mas e a proximidade com Ele? Como é que funciona isso? Eu coloquei aqui uns tópicos para não me perder e não me estender muito, porque senão o meu TDAH faz eu viajar, né? Falando um pouco sobre o meu renascimento, né? Eu vim de uma família católica, tradicional, um jovem aventureiro, mas que sempre acreditou em Deus. Então, eu cometia erros, mas eu falava assim, não estou fazendo mal para ninguém, estou fazendo mal só para mim mesmo. Eu sou uma boa pessoa, então meu lugarzinho no céu está garantido. Entendeu? Só que eu não tinha noção da tolice que era isso, né?
Aos 17 anos, em momento algum tive uma vida difícil, minha família sempre muito próxima, respeito dentro de casa, respeitando minha mãe, meus irmãos, minha irmã, meus tios, meus avós, entendeu? Mas aos 17 anos de idade eu comecei a ter uma relação com as drogas, por ser aventureiro, né? Eu aprendi a ser homem na rua. Eu não tive um exemplo de uma paternidade. Eu aprendi a ser homem na rua. Minha mãe tinha que trabalhar bastante, ficava ocupada, então eu chegava da escola e só queria saber de andar de bicicleta, e aí assim foi, me envolvi com as pessoas que são meus amigos, inclusive, até hoje, porque um grupo de classe média que frequentava os melhores lugares da cidade, então, como aventureiro, comecei a me envolver com as drogas, né? Mas a minha relação com as drogas era a seguinte: no meu momento de diversão, no meu momento de relaxamento. Então, momento algum, eu me relacionava com as drogas para ir para a escola, ou depois que comecei a trabalhar com 18 anos, não. No momento que eu estava, que eu não tinha responsabilidade nenhuma, aí eu tinha minha relação com elas, né? E foi assim até os 51 anos de idade, dos 17 aos 51. Eu já estava aqui dentro da igreja e eu ainda mantinha essa relação dentro dessa igreja, tá? Meus filhos nunca tiveram conhecimento disso até o momento que eu pude falar com eles, já eram maiores, tanto que dentro da minha casa, ou dentro da casa da minha mãe, enquanto eu era jovem, nunca ninguém soube, porque eu não tinha uma relação assim constante, não deixava transparecer isso. A minha filha pequena hoje está tendo essa novidade, a Helena não tem idade para saber disso, então está sabendo dessa maneira hoje. Eu contaria para ela futuramente, né? E a diferença de ter a proximidade com Deus e acreditar em Deus é porque, igual o Edelto fala, o pastor outro dia falou, não existe pecadão e pecadinho, né? Todos somos pecadores. A sociedade acaba julgando um assassino, um traficante, um estuprador de uma maneira diferente do que julga um jovem que usa droga por diversão. Mas, perante a Deus, o pecado é igual. Um exemplo que eu dou de tantas aventuras que eu tive nessa minha vida, né, na juventude, uma vez eu subi uma favela no Rio de Janeiro chamada Santo Cristo, que fica atrás da rodoviária. Eu descia para trabalhar. Minha primeira faculdade foi análise de sistemas, então eu trabalhava lá embaixo. Então, antes de pegar um ônibus para a rodoviária, eu subia na favela para poder buscar a minha diversão. E subia de um ônibus para Petrópolis com a minha diversão dentro das meias. Aí, cheguei, era assim, na favela você chega, uma fila, onde que tem umas pessoas no alto dessa fila, com uma bolsa enorme, cheia de drogas, com um fuzil do lado, e você faz uma fila. Então, você fica naquela fila. Eu cheguei, era um pouquinho antes das 18 horas da noite. Foi a primeira vez que eu me deparei com essa situação, nem sabia que era assim. Fiquei na fila formando, para chegar a minha vez de comprar, de adquirir. 6 horas, a favela inteira. Isso daí é norma, até nas favelas do Rio de Janeiro, onde comercializam as drogas. Tem umas caixinhas de som espalhadas pela favela. 6 horas, tudo para, o comércio para, porque começa a tocar Ave Maria. Eu não estou aqui falando de religião, tá, gente? Nem atrelando a religião católica ao tráfico de drogas. Estou falando sobre a crença que existe no local. Então, vamos entender. Se na favela, 6 horas da tarde, para todo o movimento, para eles rezarem a Ave Maria, e depois até o Pai Nosso, eles acreditam em Deus. Mas e qual é a proximidade? Aí que acontece toda a mudança, que foi a mudança que aconteceu na minha vida. Quando eu comecei a buscar um pouco mais, a conhecer a Bíblia. E como é que foi isso? Foi em casa, com a Adriana, num café da manhã. Se o Edelto chora e o Carlos Marcos chora, eu acho que eu posso, né?
No café da manhã, um dia, depois da pandemia, assim, e a gente muito preocupado com tudo que aconteceu na pandemia, como é que a gente vai fazer com as crianças, né? A gente precisa procurar Deus, mas só que morno, do jeito que eu era, né? Morno, como é que eu vou trazer para os meus filhos? Como é que a gente vai criar eles desse mundo que está ficando cada vez louco? Aí um amigo, Paulo, falou: poxa, tenho conhecido meu que faz um estudo bíblico, vai lá na casa dele e tal. Aí, fui na casa do Edeltinho. Fomos muito bem recebidos por ele e pela Débora. A partir daquele momento, a gente não parou de ir mais, fomos indo. Em momento algum, a gente nem perguntou sobre a igreja, qual a igreja que eles pertenciam. A gente só queria saber mesmo sobre o conhecimento da Bíblia, de um pouco mais de Deus. E foi aí que Deus começou a transformar. E que foi muito interessante, né? Eu trabalhei em multinacional durante muito tempo, na indústria farmacêutica, nas maiores que tem no mundo, durante 25 anos. E saí da farmacêutica em 2020 para uma carreira solo. E olha que o destino, né? Com o que eu estava trabalhando? Com cannabis medicinal. Inclusive, é com isso que eu trabalho até hoje, né? A cannabis medicinal, ela vem da onde? Vem da planta da maconha. A diferença entre a droga recreativa para a medicinal é a quantidade e é o que tem ali dentro. A medicinal hoje, a parte psicoativa, que dá todo o relaxamento, ela não é tratada diretamente da forma medicinal. E esse produto traz benefícios para muitas pessoas. Tá? Já é uma quebra de paradigma que está a nível mundial. Hoje tem cannabis medicinal nas farmácias, crianças autistas, Alzheimer, dor crônica, pacientes com tratamentos oncológicos são beneficiados com isso. E eu comecei a trabalhar com isso. Aí eu falei, olha que legal, eu entendo muito disso. Então, eu vou poder falar com os médicos sabendo o que é. Se eles... Qual é a primeira pergunta que um médico faz? Poxa, mas isso não deixa o meu paciente doidão? Como eu sabia como era na parte recreativa, eu sabia explicar para o médico qual é a diferença entre a medicinal e a recreativa. Então, foi me envolvendo, me aprofundando, estudando, me envolvi num projeto na prefeitura em Petrópolis. Um projeto que estava visando disponibilizar para pacientes autistas a cannabis medicinal gratuitamente, porque o benefício para o paciente autista, então, é fantástico. Você não ajuda só o paciente, a família que está ao redor é beneficiada com a mudança de comportamento da criança. Aí, várias reuniões, participei de um seminário que teve, como um apoio técnico falando a respeito. Comecei a me envolver e teve uma reunião onde a gente ia decidir com o pessoal qual era o tipo de produto que ia ficar disponibilizado aqui. Quando eu cheguei no gabinete do vereador para essa reunião, chegou um pessoal lá de uma ONG, com cabelo todo rastafari, camisa com folha de maconha, e eles faziam artesanalmente participando. E aquilo me incomodou muito, porque eu vi que o cunho não estava sendo tão científico mais. Infelizmente, existem ONGs que se aproveitam da pauta medicinal para poder produzir e vender recreativamente também. Existem algumas que são muito sérias. Aquela ali eu não pude julgar, mas a gente faz uma leitura do cenário, aí eu, pela imagem que eu vi, eu falei, poxa, eu não quero me envolver com isso. Mas que hipocrisia minha, né? Eu, usuário, não querendo me envolver com isso, mas eu ali estava separando a medicinal da recreativa. Cheguei na casa do Edeltinho, num estudo, a gente fez o estudo e conversei com ele. Falei, irmão, vou sair do projeto da prefeitura. Inclusive, ele estava todo feliz, sabendo que eu estava dentro do projeto da prefeitura e que o benefício que isso ia trazer para o município. Aí eu expliquei para ele o porquê. Naquele momento, todo mundo já indo embora, o Edelto chegou. Pessoal, preciso aqui que a gente faça aqui uma oração para o Alexandre. Porque ele está passando por uma situação que ele tem que tomar uma decisão no trabalho e acho que Deus vai ser o único aí que vai poder ajudar. Se ajoelhou, me botou ajoelhado do lado dele, todo mundo ao nosso redor começou a orar.
naquele momento, foi como uma flecha, aqui assim, ó, puf, foi o Espírito Santo. É uma sensação assim, como quando a gente vem de fora, né? Ter a presença do Espírito Santo é uma coisa tão maravilhosa. E naquele momento, o Edelto participou desse momento, foi o instrumento de Deus. Aliás, todo mundo sabe o quanto que esse cara aqui é instrumento na vida de um monte de gente, né? Foi um instrumento de Deus para que eu recebesse o Espírito Santo. E a partir daí, tudo mudou, né? Tudo mudou. Tudo se fez novo. A minha família, dentro da minha casa. Sabe, foi muito interessante. A relação que eu tenho hoje com meu pai, depois eu vou ter a oportunidade de contar, que também foi uma coisa muito legal. Foi aí que tudo começou a mudar. Eu me transformei numa pessoa completamente diferente, mais calmo, mais sereno. Eu dialogo mais com meus filhos. Antes era assim, quem manda aqui sou eu e não tem conversa. Agora já não é assim, apesar de que eu sou bem duro com eles, parece que não, mas eu sou, pego no pé, e pego no pé mesmo. Né, Maria? Mas Bruno também. Heleninha, então, né? Papai pega no pé, não pega, amor? Então, esse é o pequeno relato aí da minha vida e de como o Espírito Santo foi muito interessante, foi fundamental para que a gente pudesse estar aqui hoje, sendo abraçado por essa igreja. Eu aqui me sinto super à vontade. Eu tenho o Edelto hoje como um dos meus melhores amigos. A gente está sempre querendo estar junto. Espero esse ano poder estar cada vez mais junto. O Quito também se transformou num grande irmão. Várias pessoas aqui na igreja que sempre, quando eu chego, perguntam. E a gente se sente muito querido aqui por todos vocês. Eu agradeço pela recepção e poder fazer parte hoje da igreja. Tá bom? Deus abençoe a todos. Obrigado, meu irmão. Deus abençoe. Irmãos, eu pergunto aos irmãos, como duvidar de um testemunho como esse? Que transformação, irmãos, poderosa, porque o Alexandre, lógico, ele teria muito mais a falar sobre isso, mas eu lembro que quando conversei com ele aqui, né, quando ele foi dar a profissão de fé, ele me contou muito mais das experiências de vida passada dele, e ele me falou, Carlos Marcos, eu levantei daquela oração como uma nova criatura. Irmãos, isso é maravilhoso. Há um testemunho também que a irmã Maria, né, a irmã Maria me falou, que eu nunca esqueci, viu, irmã Maria? A irmã Maria falou, quando eu levantei das águas do batismo, eu levantei uma nova criatura. Tudo que era velho, tudo ficou para trás. Irmãos, isso é algo maravilhoso. Nós não podemos, irmãos, duvidar de um Deus como esse. De um Deus que se revela a nós de uma maneira tão maravilhosa, como nessas 9 palavras de Gênesis 1:1. Irmãos, 9 palavras. No princípio criou Deus, os céus e a terra. Irmãos, há tanta coisa que nós podemos conhecer disso aqui. E muitas vezes, irmãos, passamos numa leitura de um texto desse, um texto sagrado, como se estivéssemos andando sobre brasas. Passamos que nem vemos o que estamos lendo. No princípio criou Deus os céus e a terra. Irmãos, isso é um tratado teológico sobre Deus. Essas 9 palavras, irmãos, revelam quem Deus é, o Criador. Revela os atributos de Deus, o poder eterno, Deus poderoso, eterno e sábio. Revela o propósito da criação, o propósito porque você veio à vida, o amor de Deus por você. Revela quem nós somos filhos de Deus, nós não somos filhos do acaso, você não é filho do nada, você é filho do Deus Altíssimo. Revela como Deus criou a partir do nada, a partir da sua palavra, conforme está em João, capítulo 1, versículo 1. Eu quero pedir, Edeltinho, que você comente para nós esta maravilha, irmãos,
de João 1, versículo 1 até o versículo 3, um texto maravilhoso, um texto, irmãos, onde ressalta toda a glória e o poder de Deus, e Ele está aí para nós, e nós temos que estudar, temos que aprender, temos que viver, irmãos, esta palavra, não desprezando e nem perdendo a oportunidade de conhecer mais da palavra de Deus. Carlos Marcos, você quer que eu explique João 1:1 ou 1 João 1? Não, João, João 1, o Evangelho de João. No princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Em 1 João 1, o que era desde o princípio, o que vimos e os nossos olhos, com os nossos olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos tocaram da palavra da vida, porque a vida foi manifesta e nós a vimos e testificamos dela e vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos, isto vos anunciamos, para que também tenhais a comunhão conosco, e a nossa comunhão é com o Pai e com o Filho Jesus Cristo. Estas coisas vos escrevemos para que o vosso gozo se cumpra. O que era desde o princípio, o que vimos com os nossos olhos, o que era desde o princípio, Jesus, era desde o princípio. E ele disse, e nós o vimos com os nossos olhos. E aí lá em João 1, no princípio, o mesmo termo, no princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, o Verbo é a palavra de Deus, é Jesus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram criadas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Tudo foi feito pela mão de Jesus. Tudo foi feito por Jesus. Tudo foi feito com Jesus e para Jesus. No princípio, quer dizer que quando não existia, o que não existia? Não existia o mundo material, o tempo, o espaço, a matéria e a energia. Quando estas coisas começaram a existir, elas começaram a existir pela mão e pela obra criadora de Jesus Cristo. Mas antes do princípio destas coisas, estavam o Pai, o Filho e o Espírito Santo na eternidade. Quando tudo que existe deixar de existir, porque a Bíblia nos diz que este céu e esta terra vão passar, quando tudo que existe deixar de existir, e a ciência sabe que a matéria é finita, e a ciência sabe que a matéria tem que ter sido criada, porque ela não é eterna, a ciência sabe também que para ela ter sido criada tem que ter tido uma causa externa. Para que haja um efeito na ciência, sempre tem que ter uma causa. E a palavra de Deus, como disse Carlos Marcos, no princípio criou Deus os céus e a terra, nos mostra a causa, que é Deus, o efeito, que é a criação, mas ainda vai adiante, nos mostra o propósito. Tem uma causa, tem um efeito, tem um propósito. Quando os homens, com a ciência que eles escondem, porque conhecem, mas escondem e a manipulam e a apresentam do jeito que eles querem, é porque eles querem tirar deste trinômio causa, efeito e propósito, que eles querem tirar Deus. Então, nós somos o efeito de uma causa sem propósito, ou seja, do acaso. O acaso não pode, nem física, nem química, nem biológica, nem matematicamente, nos trazer ao que somos hoje. Depois, se for o caso, é porque Carlos Marcos está fazendo do jeito que ele quer, ele manda a gente falar na hora que ele quer, e manda a gente falar o que ele quer. Né? Então, na hora que ele quiser, se ele quiser, eu vou dar poucos dos milhares de exemplos, tranquilamente, que eu poderia dar aos irmãos, da impossibilidade de sermos produto da evolução, cientificamente falando. Rapaziada, se vocês acreditam no professor de vocês lá, essa semana eu vi um doutor em matemática e em computação, sentado na minha frente e abaixando os olhos e se rendendo à verdade científica
de que Deus existe, de que Ele criou e de que aquilo que ele aprendeu até no seu doutorado, pelos seus professores, numa das melhores instituições do Brasil, ele entendeu que era mentira. Crente batista, até esta semana, ainda considerava a criação, a evolução, como uma verdade científica. No princípio, uau! Por isso que a Bíblia diz que ele escondeu estas coisas dos sábios e entendidos e as revelou aos humildes. Deus nos abençoe. No princípio, criou Deus. O Verbo estava com Deus. O Verbo era Deus. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Nós vamos chegar lá, viu, Adeltinho? Porque eu tenho justamente essa pergunta para você. Porque há tantas questões, irmãos, do conhecimento científico que jogam em cima das pessoas. E lendo este versículo, Gênesis 1:1, irmãos, eu quero, sinceramente, eu quero incentivar os irmãos, estudem a Bíblia, irmãos. Mas estudem estudando mesmo, né? Fazer uma leitura ali de qualquer maneira, né? Procurando literatura, comprando livros. Eu já li todos os livros do professor Adalto Lourenço. Comprei essa semana, não sei nem se você já comprou, mas eu sei que você deve comprar, o Somos Planejados, do Marcus Eberlin, né, um grande cientista, reconhecidamente, né, um cientista cristão e que defende a palavra de Deus, está para ser expulso da Academia Brasileira de Ciências, porque não abre mão de defender a Bíblia e a palavra de Deus. É assim, irmãos, que o mundo age. Né, está pagando um preço. E será que nós estamos dispostos a pagar o preço pela nossa fé em Deus? Estamos dispostos a defender Deus contra as mentiras e contra os ataques que são dirigidos à nossa fé? Nem sempre, mas às vezes a gente, né, faz igual o cachorro, enfia o rabinho entre as pernas e vai se esconder lá no cantinho negativo. Negativo, irmãos. Não podemos aceitar isso, porque nós temos a autoridade dada pelo Espírito Santo para defender a nossa fé. Mas para isso é preciso que conheçamos. Se eu ficar o dia inteiro futucando o celular, dias, semanas, meses, a vida inteira só futucando esse negócio aí, qual o tempo que eu separo para ler a Bíblia, para meditar nas verdades eternas que transformam a minha vida? Celular vai transformar a sua vida? Vai, para pior. Mas a palavra de Deus não. Ela é eterna e é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E nós cremos quando conhecemos, irmãos. Então é maravilhoso. Eu estava lendo o livro do professor Adalto Lourenço e ele fez uma comparação, irmãos, assim, maravilhosa sobre Gênesis 1:1. Porque ele diz o seguinte: qual é o único Deus trino, o Deus com formação trina, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, que existe na história da humanidade? Qual é o único Deus que se revela assim, 3 em 1? É o Deus cristão. É o nosso Deus. Então, ele, a partir daí, com toda a sua autoridade de professor de universidades norte-americanas, um físico reconhecido no mundo, ele faz a seguinte comparação, ele faz a seguinte afirmação: Deus, o nosso Deus, que é 3, que embora, né, sendo 3, é 1, que é algo que nós não podemos, né, compreender pela limitação da nossa mente, ele não apenas criou, mas ele assinou a criação. E isso é algo maravilhoso, a inteligência como que ele construiu este ensinamento. Porque ele diz o seguinte: Deus não só criou, mas ele assinou a criação. Por quê? Porque ele diz o seguinte: no princípio Deus criou. No princípio de quê? No princípio do tempo, porque o tempo não existia. Ora, se Deus criou o tempo, é que Deus estava fora do tempo. Porque se Deus estivesse dentro do tempo, o tempo já existiria. Então, Deus estava fora do tempo para criar o tempo. Então, ele vem dizendo o seguinte: como é que nós conhecemos o tempo? Qual é a percepção humana do tempo? Presente, passado e futuro. Então, o tempo é trino, como Deus é um Deus trino. Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo. Presente, passado e futuro. Existe algum outro modo de conhecer o tempo que não seja essas 3 formas? Não existe, porque Deus trino criou o tempo trino. Mas há muito mais, irmãos. Deus criou os céus. Aqui, Deus criou o quê? O espaço. Como é que nós compreendemos o espaço? Comprimento, largura e altura. O espaço é trino.
como Deus, o Criador, é trino. Prossegue ele dizendo o seguinte: Deus criou a terra, não é o planeta Terra, que no princípio criou os céus e a terra. A terra a que se refere esse texto, o planeta Terra foi criado no terceiro dia, mas a terra que ele diz, Deus criou a matéria, porque nada existia, e pela força do poder da palavra de Deus, Deus criou a matéria. O que é a matéria? A matéria é tudo aquilo que que ocupa lugar no espaço, né? Eu podia definir, se de uma forma melhor, mas eu não tenho conhecimento para definir, nem conhecimento sobre matéria, estudos sobre matéria, mas eu sei que é tudo aquilo que tudo é matéria, né? A gente bate assim, ó, aqui é matéria, a roupa é matéria, nós somos matéria. Como que a matéria é formada? A menor partícula da matéria é o átomo. Como que o átomo é formado? Elétrons, prótons e nêutrons. Então, o princípio da criação é trino também, porque o Deus trino, o nosso Deus trino, criou tudo de forma trina, assinando, né, as forças que regem o universo, que são conhecidas dos físicos, dos grandes cientistas, a força gravitacional, a força eletromagnética e a força atômica. São as únicas 3 forças que regem o universo, não há outras. Tudo é trino, irmãos, está diante dos olhos de quem quiser ver. É interessante, a água, como que a água, a gente sabe que sem água não há vida, né? Porque se você ficar aí 5, 6 dias sem beber água, vai bater as botas, né? Porque a água é essencial. Como que a água existe? A água existe unicamente de forma líquida, sólida ou gasosa. Qual é a fórmula química da água? 2 moléculas de hidrogênio, 1 molécula de oxigênio. Toda a criação. Vejam que coisa fantástica, é Deus assinando a criação, é Deus mostrando quem criou fui eu, e a criação tem a mesma forma que o autor da criação. Isso é algo maravilhoso, irmãos. E aí que eu queria perguntar, Edeltinho, a você, o que é que você poderia nos dizer a respeito disso, com base em Romanos 1, versículo 20. Esse texto, irmãos, é maravilhoso. Romanos 1, versículo 20. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como sua divindade, se entendem claramente, se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem indesculpáveis. As coisas invisíveis, desde a criação do mundo, elas se entendem claramente, se veem, para que eles fiquem indesculpáveis. Alguns exemplos, rápidos, né? Alguns exemplos. Nem sei por onde começar, tem tanta coisa. Meus queridos irmãos, o DNA, que a gente ouve falar dele o tempo inteiro, né? Tudo está escrito no nosso código genético. A mamãe, às vezes, quando está me ouvindo, ela diz assim: filho, se eu fechar os olhos e abaixar a cabeça, posso estar fazendo 2 coisas. Uma, estou orando, ou estou escondendo os olhos de você, porque cada dia você fica mais parecido com seu pai e isso me incomoda demais. Quem riu é porque conheceu o papai, né? O jeito de falar, os movimentos, a expressão facial, todas estas coisas não foram transmitidas a mim por simples observação para eu imitar. Não. Elas estão no meu código genético, porque elas determinam os meus músculos, a maneira como eles estão presos aos ossos, a maneira como eu me movimento, tudo isso já está codificado no meu sistema nervoso, nos meus músculos, nas minhas articulações e num monte de coisas que eu poderia ficar ensinando para vocês aqui como professor de anatomia. Não é o caso. Eu só quero dizer a vocês o seguinte, que quando papai e mamãe resolveram me fazer, eu trouxe a carga genética do papai e vocês estão vendo coisas que se assemelham ao papai, porque elas estão escritas no DNA. Só que para o DNA ser lido, ele precisa ser lido por coisas que ele mesmo diz como são feitas. Deixa eu dizer a vocês o que eu estou falando. O DNA está lá sendo lido. Para ele ser transformado na célula, a informação que está nele, para ser transformada em proteínas, aquilo que vai fazer a estrutura do meu corpo. Legal? Tudo bem? Para esse DNA ser transformado pelas reações químicas em proteínas que vão dar origem ao meu corpo, ele precisa ser lido por proteínas, que ele diz como tem que ser feitas. Deixa eu explicar de uma forma diferente.
O DNA não poderia ser lido se as proteínas não existissem. E as proteínas não existiriam se o DNA não tivesse sido lido. O DNA, para ser lido, precisa ser lido pelas proteínas que ele disse como vão ser feitas. E as proteínas, para serem feitas, precisam ler o DNA que diz como elas deveriam existir. Ou seja, o DNA e as proteínas não podem ter existido num tempo diferente e terem se encontrado como dois amigos se encontram e resolvem caminhar pela vida juntos. Eles têm que ter sido criados perfeitamente como são. Se vocês pensarem numa outra... Não dá para explicar para vocês, mas as enzimas, então, que é um bolo de proteínas, é uma estrutura química, molecular, tão complexa, que as enzimas não reagem, meu querido irmão, só por reações químicas, não, elas reagem até por forma. Elas se encaixam nas substâncias pela forma que elas têm. E a forma que elas têm, nós aprendemos que é a reação da chave fechadura. Aquela chave só abre uma determinada fechadura. Então, para cada reação no corpo da gente, existe uma enzima, existe uma chave que se encaixa perfeitamente numa fechadura. Não tem, de jeito nenhum, nenhuma possibilidade de isso ter acontecido de forma aleatória e eles terem se encontrado passeando pelo mar de proteínas e virarem um bolinho de proteínas e moléculas, esse bolinho de proteínas e moléculas protegidos por uma capinha de gordura, e a gente começou a chamar isso de célula. Oh, meus irmãos, misericórdia. Eu não posso continuar explicando essas coisas, mas já entenderam? Tem uma pergunta muito mais simples que diz assim: quem é que apareceu primeiro, o ovo ou a galinha? Se foi o ovo, quem pôs o ovo? Se foi a galinha, de qual ovo ela surgiu? É isso. Então a galinha foi criada, galinha, prontinha para colocar o ovo. Essa resposta cabe na filosofia e na ciência. Tudo bem, meus irmãos? Quem que apareceu primeiro, o ovo ou a galinha? Quem apareceu primeiro? De que jeito ela apareceu? Haja galinha. Foi assim. Vocês vão ver no relato do Gênesis, Deus falando. Haja terra, separação da terra seca. Depois ele criou os vegetais. Depois ele criou os animais terrestres, os animais aquáticos, os animais que voam. Opa, e pôs na terra. Haja quem? A galinha. Ou foi o ovo primeiro? Porque se fosse o ovo, ele ia apodrecer, porque a galinha não ia chocar. Foi a galinha primeiro. Deu para entender? E a galinha nasceu como? Ela nasceu como? Muito bom, meus irmãos. Vocês responderam mais do que eu. Ela nasceu da onde? Deus abençoe. Obrigado. Vejam como as coisas são de uma lógica, irmãos, irrefutável na criação, né? Então, é isso, irmãos, Deus realmente criou tudo que há e nós podemos crer nesse Deus maravilhoso, porque não crer em Deus significa crer no nada. E há uma frase, o pastor gosta muito de citar hebraico, né? Eu gosto de latim, mas o meu conhecimento de latim se resume a uma meia dúzia de frases. E há uma frase muito bonita em latim que diz o seguinte: ex nihilo nihil fit. Do nada, nada pode surgir. Essa é uma afirmação, irmãos, de cunho científico. Porque você tenta imaginar alguma coisa surgindo. Alguém aqui já viu alguma coisa surgindo do nada? E ainda mais eu penso, se tudo surgiu do nada, por que o nada parou de fazer com que alguma coisa surja? Então, quando nós lemos a palavra de Deus, nós vemos que para tudo há uma causa, e a causa de tudo é o Deus a quem servimos e a quem adoramos. Então, queridos, vocês que estão estudando, vocês que estão buscando informações, vocês que estão participando de cursinhos, não aceitem a tentativa de desconstrução da nossa fé no nosso Senhor, no Deus a quem servimos e adoramos, no Deus eterno, no Deus que criou tudo, porque tudo que existe veio a existir por causa de Deus, e a Bíblia nos fala sobre isso, a Bíblia nos afirma isso, porque há uma inteligência notável na criação. Há uma inteligência notável na criação, e essa inteligência
tudo que existe, tudo organizadinho, funcionando perfeitamente, como o Deltinho colocou aqui, mas há muito mais, irmãos, que isso. A criação é de uma perfeição que ela revela de maneira irrefutável a Deus. E eu pergunto, irmãos e irmãos, o que é mais razoável? O que é que parece mais razoável, como um simples raciocínio de inteligência? Crer que o nada criou tudo ou crer que Deus criou tudo? Porque nós não podemos imaginar o nada criando alguma coisa. Porque do nada, nada vem. Do nada, nada surge. E se nós somos produtos da vontade e do amor de Deus, criados à sua imagem e semelhança, nós temos um compromisso, irmãos, com esse Deus. O compromisso de servi-lo, de adorá-lo, de viver para Ele, de testemunhar dEle, de testemunhar do caráter de Deus. Então, queridos, eu quero incentivá-los, creiam em Deus, estudem essa palavra, porque esta palavra é uma bênção. Entre os conhecimentos científicos, entre os alardes científicos, entre os ataques a esta palavra que já foi perseguida, queimada, proibida, escondida, que já foi tantas vezes alvo da destruição, mas ela persiste, porque ela é a palavra de Deus, o Deus Criador. Então, independente dos ataques que a Bíblia sofra, dos ataques que a nossa fé sofra, dos ataques que são perpetrados contra Deus, eu quero dizer aos irmãos, é melhor ficar com Deus do que ficar com a ciência. Porque a ciência, é como o Edeltinho já demonstrou aqui, ela esconde a verdade. As pessoas que têm o conhecimento científico, eles escondem a verdade, eles retêm a verdade, porque querem glorificar a si mesmos e não dar glórias a Deus. De tudo isso, queridos, que nós vimos aqui e que estamos encaminhando para encerrar, para não cansar também aos irmãos, nós podemos em outro momento voltar a essas questões, né? De tudo isso que nós vimos aqui, nós podemos reafirmar a nossa fé em Deus, a nossa fé no Deus Criador de todas as coisas, no Deus que nos trouxe a luz, que nos trouxe a existência, cientes, irmãos, que a nossa vida está nas mãos do Senhor, porque Ele cuida de nós, Ele cuida dos seus. Deus criou tudo, Deus trouxe tudo à criação, e nós também. E crer no Deus eterno, crer no poder da sua palavra, é algo que traz paz ao nosso coração e conforto à nossa alma, algo que a ciência jamais fará. Conhecer a Deus, receber a Cristo, é a mais poderosa experiência da vida humana. Alexandre, eu queria convidá-lo para que você fizesse aquela segunda parte, irmãos, que é uma coisa maravilhosa, porque Deus não somente salva a pessoa, Deus transforma a pessoa, Deus transforma a vida humana, Deus dá à pessoa uma nova visão da vida, Deus derrama bênçãos sobre a vida daquele que de joelhos se põe perante Ele e ora, como vocês fizeram, e Deus faz isso, irmãos, Deus faz milagres. Irmãos, eu vou dizer um negócio, se a evolução existisse, isso por si só revelaria a Deus, porque isso seria um milagre, seria um absoluto milagre. Se o Big Bang, por exemplo, existiu da forma como os cientistas existiam, ele revelaria a Deus, porque isso também seria um milagre. E nós temos diante de nós, como temos aqui muitas pessoas que foram alvo do milagre de Deus. Nessa segunda parte, a gente fala um pouco, queria falar um pouco sobre exatamente essa questão da proximidade com Deus, né? Mesmo acreditando em Deus, mas a gente não estando próximo dele, a gente acha que nós podemos resolver tudo na nossa vida. A partir do momento que a gente não só acredita e crê, mas a gente está próximo, a gente passa a deixar Deus resolver tudo na nossa vida. E a gente segue de acordo com a vontade dele. É uma história que eu vou contar rapidamente da minha vida, não cabe julgamento, né, da minha parte mais, porque sempre teve muito. Eu, quando tive, com 8 meses de idade, não vem ao caso, nem quis saber o motivo pelo qual, até hoje, mas o meu pai saiu de casa. Então, eu não tive muita experiência de proximidade com ele, porque com 8 meses de idade, como é que um bebê de 8 meses de idade vai lembrar da presença do pai, né? A minha irmã já tinha 4 anos, era muito apegada, então ela sofreu muito. E para ela passar por cima disso, que foi muito difícil.
né? Mas já contando o final, tá tudo bem. Hoje tá tudo bem. Ele nunca participou de nada na minha vida. Até gostaria que ele tivesse aqui hoje, mas eu achei melhor não convidá-lo. Ele já veio aqui comigo. Achei melhor não convidá-lo pela questão da história que eu vou contar, para evitar que tenha uma exposição, ainda mais porque ele vive querendo se explicar, e eu digo que em momento algum ele precisa se explicar mais, né? Mas, enfim, ele saiu, fui criado pela minha mãe, com muita dificuldade, porque ela não sabia conduzir como um homem, né? Então, como eu disse, os exemplos que eu tive de pai foi pelo meu avô, pelo meu tio, mas não tinham um domínio total sobre mim, porque não exerciam a paternidade, enfim. Então, aprendi muita coisa na rua. Mas acabou que a distância do meu pai me forjou a ser um pai do jeito que eu sou, porque muita coisa que ficou pendente para mim, que eu gostaria que tivesse acontecido, para eles, eu tentei fazer muito mais. Tipo, até presença na escola, acompanhar nas coisas normais de um menino pequeno, saber quando eu estou com dor de dente, saber se eu estou precisando de alguma coisa. Nunca teve a presença. Quando eu fiz 18 anos, o telefone tocou e minha tia, Alexandre, seu pai. Eu falei, pô, 18 anos, meu pai me ligando. Aí, oi, tudo bem, pai? Tudo jóia? A gente passava pela rua, ele fingia que não me conhecia, e assim era, e eu acabei administrando isso muito bem. E em momento algum, isso, pelo menos assim que eu possa lembrar, foi traumático para mim, não. Eu simplesmente aprendi a conviver com a ausência do meu pai. Como eu nunca tive a experiência de ter um pai, não sabia exatamente no que ele faltava. Apesar de sentir, eu não sabia como é que seria ele ali. Mas, enfim, me ligou com 18 anos de idade. Tudo bem? Tudo jóia? Estou ligando para te dar os parabéns. Pô, obrigado. Aí fez um silêncio, mas estou querendo te dizer que a partir de hoje você não recebe mais nenhum real meu. Não pago mais seus estudos, não dou mais a pensão, 18 anos, corre atrás aí. Desligou o telefone. Aí eu, caraca, o que eu vou fazer? Na hora me subiu um ódio. E até no telefone eu falei para ele se passasse na rua por mim para ele atravessar, porque eu ia matar ele, ia mesmo, ia arrebentar ele, ia bater nele, porque ele não poderia fazer isso comigo. Ele já tinha feito isso com a minha irmã, que é 4 anos mais velha que eu, e a gente não conseguia entender por que, né? Tanta crueldade, porque no meu ponto de vista isso é ser cruel. Não é só questão de não ter uma responsabilidade. Mas aí, a partir daí, eu tive que começar a trabalhar, ainda mais porque eu não era fácil. Eu já tinha 18 e nos 17 eu já tinha começado com a vida aventureira. Aí minha mãe, acabou a vida de playboy, aí acabou jogar tênis no Petropolitano, vamos começar a trabalhar. A partir daí, melhor coisa que a minha mãe fez, com todas as limitações, me botou para trabalhar na papelaria Obelisco, eu ficava em pé na porta, na calçada, assim, tomando conta de quem mexia nas agendas e quem roubava, quem não roubava. Fiquei lá 8 dias, que eu não aguentei, meu pé ficou cheio de bolha. Depois fui para o escritório de contabilidade, ser office boy. Enfim, comecei minha vida profissional ali. E foi muito bom, porque a partir dali eu comecei a ver o que é ter responsabilidade. Acordar para trabalhar, voltar para casa, ter horário. Depois fui ser bancário. Depois de ser bancário, foi onde eu conheci a Bel, esposa do Julinho. A gente trabalhou junto no Itaú durante muito tempo. Aí fiz faculdade de informática, tudo pago com a minha grana. Depois fiz uma outra faculdade e acabei caindo na indústria farmacêutica. Mas eu não estava preparado para ter um reencontro com meu pai, porque eu não tinha ainda o Espírito Santo dentro de mim. E quando a gente fala de perdão, o perdão é muito melhor para quem perdoa do que para quem está sendo perdoado. Porque o perdão é um sentimento que te livra de tudo. Se você realmente perdoa, você só não desculpa, né? Mas você perdoa, é porque realmente você está limpo e está livre de qualquer ressentimento. Então, com tudo isso que a gente foi aprendendo, todas essas transformações, chegou a Heleninha um dia e falou, Adriana, o pai da Adriana falecido, né? A Helena chegou para a gente, falou que queria ir no cemitério conhecer o avô dela.
Aí eu, Adriana, como é que a gente vai fazer? Não, que eu quero conhecer meu avô, eu não tenho avô, meus irmãos têm avô, eu não tenho avô. A partir daquele momento eu comecei a orar todo dia. Porque eu tenho um pai vivo, Deus, eu tenho um pai vivo, Senhor. Como é que eu vou fazer? Vou lá bater na casa dele? Como é que vai ser a resposta dele? Né? Como é que vai ser isso? Ó, tá aqui sua neta, mas ele não sabe nem, eu não sei nem como é que ele é como meu pai, como é que ele vai ser um avô, né? Apesar de eu ter uma irmã por parte de pai, que a gente começou a ser amigo há muitos anos atrás, e eu sabia como ele era um bom pai para ela. Um excelente pai, pelo sinal, muito bom pai. Ela ama ele de paixão. É até uma dúvida que eu ficava, como é que pode, no segundo casamento, ele ser tão apaixonado e no primeiro ele fingir que não existiu? Mas, quanto às questões pessoais de casal, não estou aqui para julgar. E certamente foi por isso que ele resolveu não assumir os primeiros filhos. Mas, enfim, de tanto orar, um dia a Helena tinha uma festinha de criança no Hiper Shopping. A Adriana não pôde ir. Não lembro qual foi o motivo, amor, mas ela não pôde ir. Falou, pô, leva ela lá. Eu falei, amor, não vou levar, não. Eu não tenho relação nenhuma com as mães, e a festa de criança, como é que eu vou ficar lá? Não, leva, pô. Ela, senão ela não vai, não vou poder ir. Eu falei, então tá bom. Então vou levar a Helena lá, vou deixar ela na festinha, que era um parquinho do Hiper Shopping, e vou para o mercado para fazer compra de alguma coisa. Enquanto isso, eu aguardo a Helena. Deixei ela lá, mas já sempre orando nessa situação, que o foco era tentar ver o que fazer com a Helena, referente ao avô. Quando eu virei a curva e sentei numa poltrona para esperar um pouco, eu ia ligar para a Adriana. Quando eu peguei meu celular, está o meu pai sentado numa poltrona na frente, assim. E a Helena na... Aí eu olhei, os olhares se cruzaram, né? Ele fez assim, na hora eu já levantei e fui à direção dele, na hora. Eu nem lembro por que eu levantei e falei, olha, eu preciso falar com o senhor. Aí, o que foi? Eu expliquei isso tudo. Aí ele virou para mim e falou assim, mas você vai me dar essa oportunidade? Eu falei, se o senhor prometer que vai ser avô da Helena, eu te dou essa oportunidade agora. Aí ele falou, então está prometido. Na mesma hora eu fui lá, peguei a Helena no parquinho e falei, Helena, vem cá para eu te mostrar um negócio. Quando ela virou a esquina e já olhou o meu pai, ela já disparou e pulou no colo dele. Resumindo, meu pai hoje vai na minha casa, tá lá, a minha irmã se rendeu, a gente se fala quase todo dia, ele participa da vida do Bruno, da Maria Clara. Recentemente ele teve um problema de saúde muito sério, ele tenta se explicar o tempo todo, eu já disse, não quero explicação, essa página está virada, não precisa me explicar nada. Você tem 84 anos de idade, quer viver até quanto? Até os 100. Então, vamos tentar viver esse restinho junto aí, sem a gente precisar ficar se explicando. Recentemente, ele teve um problema de saúde muito sério, quase morreu, ficou no hospital lá tendo transfusão, com uma hemorragia intestinal muito severa. E, nesse momento, eu falei, Deus, o Senhor fez tudo certinho, né? Me preparou, perdoei meu pai, agora a gente está bem e o Senhor vai levar ele. Estava esperando que tudo ficasse bem para ele poder ir em paz. Mas mesmo assim, Deus trouxe a cura para o meu pai e hoje a família está toda restabelecida. Com a minha mãe não tem como, né? Ainda mais que também é idosa, mas aí a gente administra muito bem a relação com a minha mãe e com ele, mas ela sabe que a gente voltou a se relacionar com o pai. Mas aí você vê que, como é interessante, depois de toda a minha transformação, e eu passei a deixar Deus tomar conta do meu caminho, né? E não tenho mais as rédeas na minha mão, como ele vai fazendo para a gente, para que tudo fique no lugar certo, né? Realmente é maravilhoso a gente poder compartilhar isso com os irmãos. E a gente tem que ser luz na vida de todo mundo que está ao nosso redor. Eu acho que, assim, através do exemplo, é assim que eu me converti, e a gente sai com aquela vontade de querer trazer todo mundo para perto, né? Fica emocionado demais. Todo mundo, não, vem cá que eu tenho que te contar como é que é. Não,
é no tempo de Deus, e agora a gente já aprendeu isso. É através do nosso exemplo, das nossas atitudes, da nossa postura, de como a gente se comporta, de como a gente se relaciona com a nossa família, com quem está ao nosso redor. Esse é o caminho para que a gente possa sempre contagiar mais pessoas e fazer parte aí do que a gente acredita. Tá? Agradeço a todos aí mais uma vez. Tito, obrigado. Obrigado, Alexandre. Deus te abençoe, querido. E agradeço a Deus, irmãos, pela vida do Alexandre, essa família tão querida. Tá bom? Deus abençoe vocês. E é realmente, irmãos, uma bênção, uma maravilha poder servir a Deus e ouvir testemunhos como esse. Eu quero te pedir, irmãos, que em nome de Jesus, um testemunho como esse, reafirme a sua fé em Deus, os seus compromissos com Deus. Irmãos, o Evangelho é maravilhoso. O Evangelho é maravilhoso. Ele tocou vidas, né, de grandes cérebros que a humanidade já conheceu, como Copérnico, Kepler, Pascal, Boyle, Isaac Newton, mas ele toca a vida de pessoas humildes como nós também, que não temos todo esse conhecimento, por isso que o Evangelho é essa maravilha. Eu quero, meus irmãos, encerrando, convidar Deltinho e Alexandre para que estejam aqui comigo. Nós vamos, irmãos, nesta hora, fazer um cântico, né, o cântico final, vamos orar, desejando que Deus abençoe você. Eu quero convidá-lo, irmão, se você quer reafirmar sua fé em Deus, reafirmar seu compromisso com Deus, reafirmar o seu desejo de estudar e conhecer a palavra de Deus, querido, ponha-se de pé e clame a Deus. Senhor, me dá força, porque eu quero viver a beleza da tua palavra da forma mais profunda possível. Irmãos, Deus tem bênçãos para nós. Deus tem bênção para você. Deus tem misericórdia para derramar sobre a sua vida e sobre o seu coração. Meu querido, se você está aqui nesta manhã e tem dúvida da sua relação com Deus, creia. Creia. Se você está aqui e tem que perdoar alguém, creia. Creia no poder de Deus. Se você está aqui nesta manhã, está carregando o fardo do pecado, de coisas que você fez lá atrás, creia no poder de Deus, porque Deus pode limpar tudo. Da mesma forma que Deus nos perdoou e lançou os nossos pecados para a profundeza do mar, Deus apagou-se de nós, Deus nos perdoa. E você também pode perdoar. Você pode também dedicar a sua vida aos seus de uma forma totalmente maravilhosa, porque o perdão de Deus, ele é transformador. Deus é transformador. Deus liberta, querido. E Deus o convida nesta hora. Entregue a sua vida a Cristo. Coloque a sua vida diante de Deus. Clame a Deus e diga: Senhor, eu quero viver o teu evangelho na plenitude de tudo aquilo que o Senhor prometeu e que o Senhor cumpre. Então quero convidá-lo, se você quer reafirmar, querido, sua fé diante do Senhor, coloque-se de pé, ore a Deus, peça a Deus. Não é para falar comigo, com um pastor, com um padre, com um papa, com ninguém, é você e Deus a sua vida. Entregue a sua vida a Deus, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Queridos irmãos, eu queria só ler um texto com os irmãos, que é exatamente isso que nós ouvimos hoje pela manhã. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Hoje, nós aprendemos com a mensagem que Deus criou todas as coisas de uma forma extraordinária, que no princípio Jesus estava com ele criando todas as coisas. Mas o mesmo Jesus que tem o poder e a autoridade para criar todas as coisas, só ele tinha o poder para, em Cristo Jesus, recriar todas as coisas. Nós, então, criaturas de Deus, com um corpo e com um espírito, agora somos recriados, somos novas criaturas. Agora temos um corpo, um espírito e o Espírito Santo de Deus. Mais profundo do que do nada criar todo o universo foi criar o ser humano, porque nada no universo se aproxima da complexidade que somos nós, o nosso corpo, a nossa existência. Mas maior do que essa complexidade
é fazer não a criatura, mas a nova criatura, que agora vence até a morte. Somos feitos novas criaturas em Cristo Jesus. Cristo que nos fez, melhorou ainda mais o que não era possível melhorar, porque agora Ele pôs em nós o seu Espírito Santo. E aí, foi isso que nós vimos. Mais profundo do que criar o universo é fazer uma nova criatura, como todos nós. E no testemunho do Alexandre, nós vimos uma nova criatura nascendo e vimos o cumprimento do propósito. Lembram? Tem que ter uma causa, um efeito. E de Deus tem um propósito. E em Alexandre, como em todos nós, mas pelo testemunho dele, pela graça de Deus colocado aqui por Carlos Marques, olha só, vê se não é exatamente o resumo do culto desta manhã e da mensagem. E tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo e não lhes imputando os pecados, assim como Alexandre não imputa mais os pecados a seu pai. Porque está dirigido pelo Espírito Santo que criou e que recria. O seu testemunho não é o testemunho seu, meu querido irmão, é o testemunho do Espírito Santo. Deus estava com Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Se você hoje precisar reconciliar-se com alguém, saiba que você estará sendo tocado, dirigido e empoderado pelo mesmo Espírito que no princípio criou todas as coisas e pelo mesmo Espírito que nos recriou com Cristo Jesus. Muito obrigado, Carlos Marques, por ter sido o instrumento que foi de Deus para transmitir para nós essa mensagem. Deus abençoe, irmãos. Deus abençoe. Eu agradeço, irmãos, a Deus pelo privilégio de servir a Deus com irmãos tão queridos, tão preciosos. Então, querido, eu quero convidá-lo. Você quer o ministério da reconciliação na sua vida? Você quer a verdadeira transformação que só Deus pode prover na sua vida? Diga a Deus, declare isso a Deus, coloque a sua vida diante de Deus. Se você quer fazer isso, coloque-se de pé e fale com Deus. Entregue a sua vida a Deus enquanto cantamos este corinho e logo após, imediatamente, nós faremos o encerramento, tá bom? Vou pedir, tá bom, João? Licença, irmão, para nós fazermos o encerramento direto, tá certo? Obrigado, nós cantamos.